Cruzeiro liberou o Dudu dos treinamentos da semana, tudo caminha para a saída do atacante, né? E aí o Thiago Fernandes apurou aqui uma informação e parece que tem sondagem, sim. 2 clubes querem levar o homem, Thiagueira. A verdade é que Botafogo e Santos fizeram consulta ao Cruzeiro, diretamente ao clube, não conversaram ainda com o staff do jogador, que a princípio diz que ele gostaria de ficar e que não só gostaria de ficar. Caso seja liberado, seja dispensado de fato, o Dudu gostaria de receber o valor da multa, ou melhor, o valor restante do contrato, que dá entre 60 e 70 milhões de reais. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro, mais 2 anos e meio de contrato, um salário ali próximo de 1,5 milhão de reais mensais. Então, nesse momento, o Cruzeiro, caso queira a saída do Dudu, terá que desembolsar o valor do contrato, pelo menos é isso que diz o staff do jogador. E Botafogo e Santos fizeram consulta para saber se é possível levá-lo na próxima janela de transferência. Mas você não conseguiu nenhuma informação sobre que tipo de negócio, não, né? Não, ainda não. Se é empréstimo, se é... Só consulta, na verdade, né? Pra saber. E aí, Eu vai acredito sair? que o Cruzeiro deve querer emprestar e negociar parte do salário, não? Eu honestamente acho que o Cruzeiro quer, assim, se livrar dele. Mas eu acho que nesse momento o Dudu ganhou na loteria. Por quê? Porque o que acontece com o Dudu era tudo que ele gostaria que pudesse acontecer para ele sair do Cruzeiro. Porque tudo agora caminha pró Dudu. Porque o Dudu tá como se fosse uma vítima, ele tá bem à vontade. E Não. quem tá com a batata quente na mão chama-se Alexandre Matos. Por quê? Se o Dudu chegar lá e falar assim, meu amigo, eu tenho contrato para poder continuar, eu tenho contrato. Mas o futebol sempre vai E ser aí? assim. Não, mas é porque o ato, o gesto... Por causa do contrato, né? Basado do contrato. Do que o Pedrinho fez, ele poderia ter agido de uma maneira diferente, tentado um acordo entendido e até feito o Dudu falar, olha, eu não me sinto à vontade aqui no Cruzeiro por causa disso. Já que você não se sente à vontade, vamos fazer uma coisa? Vamos Rescisão tentar amigável, vamos arrumar um time pra você. Ele poderia levar de outra forma. Agora, Você quando o acha que Pedrinho o faz efeito isso aqui e fala, eu não quero se você... tornou mais difícil. Um pouco mais difícil de acordo. Você se coloca no lugar do Dudu. Você vai abrir mão de alguma coisa pra poder... Em prol do quê? Em prol do cara que chegou pra você publicamente e falou que você tava fora? O caso do Dudu, ele é muito pior pelo que ele fez extracampo também. É semelhante à situação do Matheus Pereira. Quando eu falava que meu problema com o Matheus Pereira, ou com as atitudes do Matheus Pereira, são em relação às atitudes dele no microfone. Então, mas o Dudu não levou pro vestiário, Thiago? Então, eu acho que o Dudu mas extrapolou. Isso é extracampo. Isso é extracampo. Então, mas extrapola. Não. O ponto não é esse. O ponto Pra não é falar esse. do Matheus, entendeu? O Dudu... Não. Eu tô dando um exemplo que, assim, pelo qual eu me incomodava com a permanência, por exemplo, do Matheus naquele momento. Sim. Não era pelo que ele fazia dentro de campo. Pelo contrário, dentro de campo, eu ainda acho que o Dudu rendeu bem em alguns jogos. Ou na maioria deles. Depois que ele se tornou reserva, que pra mim ele some do time completamente. E aí parece que birra de menino mimado. É o que me parece. Tá? É o que me parece. O Dudu, depois dele ir pro banco, ele me parece um menino mimado que tá fazendo birra. Então, assim, o que me incomoda no Dudu é o extracampo também. É entrevista, que ele fala que não entendeu porque foi pro banco. É ir pro vestiário e falar um monte de merda. Pois é, o lance do vestiário foi antes da zona mista. Foi, né? Foi antes da zona mista. É, foi logo depois do jogo contra o Palestina. Então, quando Antes ele da zona saiu, mista. quando ele estava no vestiário, antes de passar na zona mista e falar o que ele falou, Ele deve ter tomado ele já uma bronca. tinha soltado dentro do vestiário. Mas ele deve ter tomado uma bronca. Por quê? Porque ele achou ruim de ser substituído no jogo. Ele não queria ter sido substituído. Se Aí você você lembrar vai olhar bem o jogo que ele estava fazendo. Esse jogo ele fez um mau jogo. Não, e outra coisa, Esse jogo contra o São Paulo, ele entra mal. o Valu chamou Contra o Red atenção. Bull Bragantino, Eu acho ele que entra depois mal. que Contra o ele virou Bahia, reserva, que o jogo pior. já estava ganho, ele entra mal. Não, é que no dia seguinte ao jogo do Red Bull Bragantino, você falou Mas eu acho aqui, que ele o cara tava indo bem, entrou e aí adiantou o tema até de, pô, parece que tá roubando dentro de campo, Não, roubando é escondendo cara, o jogo. ele- Mas eu acho que entrou- antes ele tava indo bem. Miguel. Não, cara, o último jogo que o Dudu fez alguma coisa, Thiago, na minha E o visão... time perdeu, foi um chute ruim. Exato, Thiago. De lá pra cá, Mas cara... então, enquanto ele. Esse é o problema. O que me parece no Dudu é que ele é mimado. Então se você virar reserva, você não pode jogar. Então, você não vai se dedicar. Esse é o E problema. é de um egoísmo, essa situação, Sim, é de um é egoísmo tão grande, porque hoje o meio-campo do Cruzeiro ele é formado por 2 jogadores, o Romero já fazia parte desse meio-campo, mas o Christian e o Lucas Silva ganharam a condição de titulares depois de entrar e jogar. Por que o Dudu, ao perder, também não pensou desse jeito? Eu vou retomar minha Esse é o função.
concordo com você. Cara, isso é uma loucura. Porque ele tá no grupo de pessoas que estão dentro do Cruzeiro, mas que estão pensando em si, antes de pensarem na instituição. Isso já explica pra gente a situação dele no Palmeiras com o Abel. Claro. Exato. Tá explicado já o porquê que E ele aí, passou. quem trouxe Breno? No caso, o Alexandre Matos tinha que ter se cercado disso, Aí, Não adianta colocar na conta do torcedor mais essa, porque não tá na conta do torcedor. Essa eu acho muito conta do Dudu, viu? Imagina. Não, O Dudu veio aqui não, sozinho, assinou, produziu os próprios. Thiago, dificilmente você coloca alguma coisa que acontece no departamento de futebol a quem é responsável do futebol, não seria diferente dessa vez, né? Por que ia ser diferente dessa vez? O Peralta, o Lautaro. Não seria diferente. Eu coloquei A responsabilidade é do Gamarra. Dudu. mas o Lautaro ele caiu de Peralta, paraquedas aqui. Lautaro, Gamarra. Ele caiu de paraquedas. Eu tô citando 3. Ô, Thiago, que O pra mim Lautaro, eu deram não errado. coloco o Lautaro na mesma eu- frase do eu- Dudu. eu pelo exijo- seguinte, O que eu tô falando é outra coisa. tecnicamente, o Lautaro exijo a culpa do responde Wallace. menos que o Dudu. Compromisso, o Lautaro tem muito mais que o Dudu. Esbarra na qualidade técnica. Mas aí é fácil de perceber, né, irmão? Aí o que Aí eu é só quero você dizer? olhou pro jogo, você já Aí o que eu viu, quero cara. dizer? Quando o Léo Jardim chegou e começou a avaliar o elenco, cara, sinceramente, se formos analisar friamente o que justificaria, principalmente agora, que a gente ficou sabendo que o salário dele é £1,5 no Cruzeiro, o que justificaria um contrato tão longo com um salário tão alto? é aí que tá. Cara, Então por isso eu é uma- posso questionar o diretor de futebol. É isso, Eu é posso isso. questionar. Você amarrou um contrato muito mal amarrado. Você estava amarrando um contrato tão longo com um jogador que foi problema no Palmeiras, que não estava jogando como titular do Palmeiras, que a presidente deixou claro que ele só iria cumprir o contrato e mala para ele. Então eu acho que todos os antecedentes. Agora, muita gente vai estar falando, Elton, agora fica fácil falar. Não, mas eu sou comentarista. O Alexandre é profissional dessa área. Ele tem que ter uma visão, como dizia no Thundercats, além do alcance. Sem dúvida. Então ele não pode amarrar um contrato tão mal amarrado com o Dudu, dando essa possibilidade. Gente, o Você Cruzeiro tem que colocar pode. o IC. O Cruzeiro pode ter que passar ao Dudu de valores contratuais 63 milhões de reais. É reforço. É perder a oportunidade de reforçar esse time. O Cruzeiro vai ter que passar 63 milhões de reais. Aí alguém com certeza está dizendo em algum lugar assim, mas quando contratou vocês apoiaram. Peraí, eu acabei de Esse fazer é o uma ponto, ressalva mas aqui esse que é o nós ponto, fomos né? enganados. Porque na oportunidade eu falei assim, pra mim só se justifica a vinda do Dudu pro Cruzeiro se for um negócio com ótimo Verdade. custo-benefício. Porque fomos informados, eu e o Thiago Fernandes, fomos informados que ele viria para ganhar Tem razão. menos da metade do que foi a primeira proposta. Aí eu já olho para a primeira proposta e falo, peraí, se ele veio para ganhar menos da metade, olha o tamanho do absurdo agora, tá? Se ele veio para ganhar menos da metade da primeira proposta, então a primeira era de 3 milhões? O que foi informado para mim e para você é de que ele veio para ganhar menos da metade. E que a eu primeira imaginei que proposta era seria de o quê? 2.200. 700 pila e tal, né? E a informação que deram pra gente é que a primeira proposta era 2.200. Cara, peraí. Entre 2 e Não 2.200. justifica. Você tira um jogador como o Dudu, que lá no Palmeiras eles não queriam, não estava sendo utilizado. Teve a questão da ficou um tempo fora, depois voltou e o Abel não estava. Eu não sei se o Abel não estava colocando para jogar porque não agradava dar resposta dentro de campo ou se tinha outras questões. Fato é que ele refugou na primeira. E aí o Cruzeiro ficou grandão. Só que o Cruzeiro errou feio porque o Alexandre Matos mandou divulgar que estava fechado. E eu acho que ele mandou divulgar na oportunidade para forçar o Dudu a mudar de opinião. Porque ele tinha dito que viria, pediu para vir, depois ele não conseguiu. Pessoas não conseguiu vir próximas- por causa da pressão. Pessoas próximas ao Dudu têm a mesma impressão por você. Tá terminando como começou a história do Dudu. Que mal pra cacete. né? Errado. Errado. Mal pra Errado. cacete. É isso. Gente, eu fiz Cara, a conversão aqui inacreditável. agora, dá 11 milhões de dólares. Se tiver que pagar essa multa, 11 milhões de dólares. Mas, gente, isso aí é a perder de vista. Ô, Tiagão, Meu Deus do dentro da céu. sua experiência. Ó, eu vou te O dizer mais, Cruzeiro tá? hoje não trabalha com essa Se- hipótese. Não, mas Alexandre- é informação. Você tá- ó. não, claro, você está trazendo o que está escrito. Isso. Tudo Se bem, o Alexandre eu Matos não vou conseguir brigar com isso. O Alexandre tem que reverter. resolver, se ele não conseguir resolver, eu acho que ele que vai pagar o pato. Ó, O deixa eu Alexandre fazer uma tem, pergunta tem aqui que pro... reverter. Não, tá Ele no tem colo que dele. reverter. Vou Isso tá no só fazer colo uma perguntinha pra você, Thiago. Você que acha o Matos, você falou aqui, né? Um grande diretor de futebol. O torcedor do Cruzeiro ficar um pouquinho mais tranquilo. Qual a probabilidade que tem do Cruzeiro conseguir fazer um acordo, na sua opinião,
para que não pague 63 milhões e o Elton tem aqui, ó, essa veia dele dilatada, que ele quase colou quando falou 63 Eu milhões. sempre digo isso, Breno, quando me perguntam uma coisa que eu não sei responder. 50%. Ou é sim ou é não, entendeu? 50% aí cairia o quê? De 63 para 50% o valor? Não. 50% de chance de fazer um acordo que não seja. Não, mas você Ou acredita vai ser ainda sim nesse ou vai ser não. 50%. Você Não, o ainda Elton não acredita, não. Você O Elton acredita não ainda que acredita, a facada vai ser grande. Gente, eu Ou a sinceramente, vai ser facada é de grande. 63 milhões ou não é? eu É, sinceramente só tem tô isso. com você. Pra mim o André Cury chega no cliente dele e fala assim, querido, fica na paz. Essa pica do Cruzeiro. Deixa eu falar um Sabe negócio. que O que que pode acontecer? Eles, gente? eles não O que estão que pode nem aí, acontecer? gente. Eles não estão nem aí. Por isso que torcedor tem que entender. Não, o torcedor Quando o precisa jogador diz entender. assim, ai, sou apaixonado, ai, minha vida é isso aqui, eu tenho raiz aqui, tem. Isso que o Everton falou, cara, Esquece isso é o perfil isso. exato Porque de na hora empresário que, de na hora futebol, que, não é que erro do acontece cara. a treta, o cara fala assim, tem contrato, se quiser pagar multa. O que que Acabou, pode- cara. O que que pode acontecer? Cenas dos próximos capítulos. O que que pode acontecer? Então, o Elton, Protelar o na grande- justiça? O que seria protelar na justiça? Seria o Cruzeiro rescindir o contrato unilateralmente e não pagar. Não, mas aí beleza. 60 vira isso não vai, isso não 200. vai, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é o Cruzeiro tentar fazer um acordo com ele e pagar parcelado. Mas conhecendo o futebol, assim, como funciona a cabeça de empresário, o que eu imagino, eles não vão exigir o valor integral. Eles vão aceitar talvez ali um acordo para diminuir 10, 15 milhões. E aí paga num tempo menor ou num tempo maior, que vira quase uma aposentadoria pro cara, velho. Nossa. Isso é absolutamente natural. E, gente, o Flamengo parou de pagar o Romário em 2005, 2010, não, 2015. Isso acontece no futebol desde que o futebol é futebol. Desde que o futebol é futebol. E assim, esse caso do Dudu, ele vem à tona porque está sendo um fim de contrato basicamente litigioso, quase litigioso. Por isso. Porque alguns contratos chegam ao fim e falam, não, fizemos um acordo amigável. E o clube paga a perder de vista jogador. É só você ver aí em balanço. O clube vai pagando jogadores, empresários e tal, a perder de vista. Quando o Léo Jardim chegou ao clube, o Léo Jardim pediu explicações sobre um monte de jogadores contratados e seus contratos feitos. Por exemplo, o pessoal contratou o Elton. Por que deram um contrato tão longo nesses moldes? Me explica a contratação do Breno Galante. Contrato longo. Quais os critérios que vocês usaram para contratar o Breno Galante? Pai, esse zagueiro do Atlético Paranaense aqui, o Thiago Valu, por que contratou ele pagando X milhões e qual o critério que foi usado da troca? Então, e o Thiago Fernandes? O Thiago Fernandes estava mal, etc. Os números não eram positivos, etc. Então, por que trouxe um contrato tão grande com valor tão alto? Confiança. Só que aí que tá. Você contratação contrata do Dudu com era explicada pela critério ou você confiança no contrata Marcos. os parças? Você contrata com critério ou você contrata os parças? Por exemplo, Contratar o um Cruzeiro cara que você precisava confia, de critério. grandes bandeiras, mas o Cruzeiro precisava de um time mais físico, né? Um monte de coisa. Tanto que o próprio Léo Jardim, quando ele identificou os problemas, aí os gestores do clube disseram assim, então vamos dar aqui a chave do futebol, Alexandre Matos. Toma aqui, Léo Jardim, você cuida, Matos. A partir de agora você fica só para resolver essas picas aí que estão pintando. Então, e tirou todo o efeito de comando, ou de CEO. Ele foi para um reles diretor de futebol, cara. Lá dentro hoje. Não apita nada, não manda nada. E tá aí para resolver problema. Sabe os problemas que você me causou, você tá aqui para resolver. E aí, olha o problema é que se for mandar embora também, é mais uma multa absurda. Então, E olha que vida maravilhosa. Mantém o salário, menos responsabilidade. senta em cima do contrato, né, Thiago? Você imagina se problema a gestão do algum. Pedro hoje está fazendo um ano, né? Se isso tudo que está acontecendo durante a gestão Ronaldo, isso jamais aconteceu. Você imagina se fosse o Paulo André ou Pedro Martins, hein? Responsáveis por uma operação dessa. Nossa. Acho que o barulho ia ser maior, né? A gente Mas, gosta de lembrar o fracasso. né? Não, Thiago, Fracasso? fracasso e caro. A gente gosta de lembrar o fracasso e fracasso. caro é o que tem conversa com algum torcedor do Cruzeiro para pelo menos a época desse fracasso é mais barato. A folha não era de 20 milhões, né? também não- Mas não é o torcedor que paga. Aí Eu sei o discutir seguinte, assim, eu e o Elton vamos guardar uma frase sua que você falou aqui agora Não tem- pra usar contra você daqui a não pouco. tem como, né? Quando você vira e fala. Bom, deixa não, eu só confiança terminar. também é um critério de Rap- contratação. deixa eu Você só falou terminar isso. rapidinho. Ah, não, então tudo bem. Assim, Então, na hora de chegar há lá, um vamos ano, conversar como eu sobre disse, isso. né? Acho que o Pedro Lourenço, a estrutura de futebol do Cruzeiro, para mim, ruiu, eu já falei várias vezes, né? E esse caso do Dudu é a cereja do bolo, né? Não bastam só
os fracassos dentro do campo, as contratações, algumas injustificáveis, como o caso do Peralta, que custou 3 milhões de dólares, 60% do passe, e esportivamente as coisas não acontecem, notícias internas continuam vazando. Então, é o retrato do Cruzeiro no último ano, mas aí é o Pedro Lourenço que tem que sentar e pensar. Ele pode até conseguir fazer o Cruzeiro chegar onde ele, Pedro Lourenço, pretende, que é a volta do caminho de conquistas, de títulos, mas eu acho que esse caminho vai ser um caminho mais espinhoso e difícil. Todas as vezes que por vezes eu estou em São Paulo, ou eu estou no Jogo Aberto, ou eu estou simplesmente em algum lugar em São Paulo que as pessoas vêm me perguntar sobre a gestão do Ronaldo no Cruzeiro, eu uso mais ou menos o mesmo argumento que eu falei agora sobre o jogador que diz que eu tenho raízes aqui, eu amo o clube e tal. O Ronaldo veio para cá para fazer negócio e ganhar dinheiro. Ah, tá errado? Errado não tá. Mas também não coloca como, não, que se eu tenho críticas severas. Viemos para fazer um negócio e fez e ganhou muito dinheiro às custas da instituição. Fez RJ e pagou em dia porque era obrigação, montou um time que não era próximo de 1% do tamanho do clube. Ah, mas não tem problema, também não arriscou nada, ainda deixou... Briga e com ainda ele levou. Não. Trata uma merda. Eu acabei de falar. Respeito cada torcedor que enche a bola, que elogia e tal. Mas quais os resultados? Não tem. E os resultados? Cara, Os resultados. Não, os resultados. Eliminação pro Souza na primeira fase da Copa do Brasil. Beleza, tá pegando a desgraça. Então, mas é resultado. Então esse Cruzeiro também tem algumas desgraças. Ué, então vamos lá. Não. Perder pro Mochuque Luna também é uma desgraça? É uma desgraça. Perder pro Palestino da Se forma for que perdeu, eliminado agora, também é uma desgraça. É uma desgraça. Então tá na conta da gestão. Mas a gestão passada, a gestão milionária chegou ao final. Você pensa os problemas da gestão atual, óbvio que são muitos, gigantescos. Só que eu entendo que você buscar um exemplo na gestão do Ronaldo para justificar qualquer erro da gestão atual não justifica. Cara. Porque o Ronaldo enxergava o Cruzeiro desse tamaninho. Os caras não tinham raízes aqui, já que o negócio é ter raízes. Os caras enxergavam o Cruzeiro desse tamanho. Você não Ninguém vai brigar, falava, não comunicava com a torcida, afastou Agora a você torcida fica em do silêncio, clube. né? E não fez mais do que obrigado. Não, comunicava mal pra cacete. O clube ficou longe da torcida. Não busque no fracasso. Não busque no fracasso modelo pra justificar os erros da gestão atual. Eles Tá davam até errando pra palestras cacete. demais. Muito. Mas aí o Pedrinho, que Eles não era davam do ramo, muitas entregou palestras. o clube nas mãos do Alexandre Matos e o Alexandre Matos fez um monte de bobagem. Ponto. Aí dizia assim, mas pelo menos na época do Ronaldo, o Cruzeiro reduziu de tamanho, a marca ficou muito menos valorizada, a torcida se afastou, a torcida não apoiou como apoiaria agora se os resultados tivessem minimamente acontecido. A torcida não apoiou, a torcida não largou hora nenhuma no Cruzeiro. A torcida se afastou do clube, mas não é na arquibancada não, Eltinho. Na O clube não comunicava, o número de sócios comunicava. diminuiu. Eles enxergavam o clube desse tamaninho. O cara da XP virou uma referência. Ai, vamos tratar aqui com fulano. Os caras vieram aqui para pegar e vender. Sabe aquele negócio de recuperar a empresa? A empresa do Galante tá quebrada, eu vou lá, compro e põe no mercado e vier para ganhar dinheiro. Então não vem buscar no fracasso da gestão atual, que a gestão do Ronaldo é um exemplo, que não é. E outra coisa, se você conversar com gente lá, com gente que tá lá hoje da gestão, mas não é de futebol, não, gestão do clube, eles vão te apontar uma lista de merdas ocorridas e descobertas após o negócio ter sido feito. Mas aí tem que buscar informação, porque eu não tenho nem tempo para ficar falando isso aqui. Então, assim, para mim é um fracasso. Mas a outra também era ruim demais. Só que a outra fez as obrigações, o básico, entregou o básico e todo mundo... eu não vejo isso. Não, esportivamente a gestão do Pedrinho já é melhor que a do Ronaldo. Ou eu tô falando bobagem? Mas esportivamente ué. A gestão do Pedrinho estava na final da Sul-Americana. Verdade. Foi encaminhada Agora tá entre os quatro. Não, encaminhado. O que foi encaminhado pela outra gestão foi uma eliminação na fase de grupos, o que pode acontecer nessa temporada. Mas o que foi encaminhado pela outra gestão foi uma eliminação na fase de grupos. O Cruzeiro tinha 3 pontos conquistados nos 3 primeiros jogos. Tem 0 agora, viu? Nos 3 primeiros. Então, só que depois essa mesma gestão que tá com 0 agora foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Com a base do time do Ronaldo. Então é o seguinte... Não foi com a base do time do Ronaldo. O Caio Jorge foi o melhor jogador, do lado do Matheus Henrique. Você chega numa final que os dois fazem a jogada do gol. Desculpa, não foi a base. Como maior vencedor da Copa do Brasil, o Cruzeiro busca recuperar sua posição de destaque na competição. Desde sua última vitória em 2018, a equipe tem enfrentado frustrações no torneio. Na estreia deste ano, enfrentará o Vila Nova de Goiás.
Na próxima quinta-feira, 1º de maio, o Cruzeiro iniciará a busca para reafirmar sua dominância, atuando pela terceira fase da Copa do Brasil 2025, contra o Vila Nova de Goiás, às 21h30 no Mineirão. Este será o começo da jornada do time para continuar sendo o clube com mais títulos na competição. O Cruzeiro é o único hexacampeão da Copa do Brasil, tendo conquistado o primeiro troféu em 1993, ao vencer o Grêmio na final. As vitórias subsequentes aconteceram em 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018, consolidando a supremacia da Raposa entre os campeões do torneio. Entretanto, desde seu último título, a equipe não conseguiu repetir o sucesso que a consagrou na competição mais democrática do país. A última vez que o Cruzeiro chegou à final da Copa do Brasil foi em 2018, quando venceu o Corinthians. Após essa conquista, a melhor performance foi em 2019, quando o time alcançou as semifinais, sendo eliminado pelo Internacional. Nos anos seguintes, o clube viveu momentos difíceis na competição, ao ser eliminado por CRB 2020 e Juazeirense 2021, ambas nas 3 fases iniciais, e pelo Souza Paraíba em 2024, logo na estreia do torneio. Em 2022 e 2023, o Cruzeiro caiu nas oitavas de final, enfrentando Fluminense e Grêmio, respectivamente. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!